Aula, faltando apenas uma aula para a gente terminar esse curso, Física Quântica, Ciência e Espiritualidade. Na aula passada, nós vimos como ocorre o fenômeno do salto quântico da consciência. Nós, quando estudamos o paradigma ou a mecânica quântica, ela tem sua aplicabilidade para o elétron, né? O elétron que faz parte, né, de toda essa realidade e que através dos saltos, dos níveis de energia, ele consegue formar as ligações químicas que são as estruturadoras das moléculas e das substâncias. E nós resolvemos, como eu disse, quantizar, né, a massa e as demais partículas constituintes do átomo e, consequentemente, nós hoje vamos estudar um pouco essa realidade quântica referente à consciência. Então, nós verificamos, né, que tudo ocorre de nível a nível. Você vendo aqui esse gráfico, observa que o elétron, né, que gira dentro de um nível, né, dentro de um nível quântico, quando ele recebe uma quantidade de energia suficiente, chamada de fóton ou energia quântica, ele dá um salto de um nível para outro. E o que é interessante, que foi observado por ele, é que ele não descreve um caminho, ele simplesmente deixa de existir numa realidade e passa a existir numa outra realidade. Veja que ele faz aqui uma demonstração que essa energia é a diferença entre do nível 2 e do nível 1, exatamente o ΔE, que é igual à energia do nível 2 menos a energia do nível 1. Essa energia aqui, no caso do nível 2, é a energia correspondente ao número quântico 2. E essa aqui é correspondente ao nível 1. Então, se isso não for determinado com exatidão, ele não consegue saltar. Hoje nós vamos fazer aqui, vou convidar vocês para a gente fazer uma prática e vamos ver quem é que consegue dar um salto quântico da consciência. Não vai ser fácil, mas nós vamos tentar. Eu vou mostrar a vocês como é que a gente pode, né, começar a treinar este salto. Ou seja, a gente está dentro de uma situação e que muitas vezes a gente acha que não pode sair, uma tristeza muito grande, uma perda, e nós vamos hoje começar a treinar a saber lidar com isso. Vai ser o final da nossa aula de hoje, vai ser essa técnica que eu vou passar para vocês. Eu prometo a vocês que se a gente não conseguir hoje, a gente vai treinar e conseguir. Eu já venho há muito tempo fazendo ela e tem me ajudado muito, muito mesmo. As pessoas muitas vezes dizem assim, você parece que não tem problema, porque você nunca está apresentando preocupações. Não, a gente tem problema e eu tenho muitas coisas que me trazem problemas. Não é fácil a nossa vida e as atividades que nós
vivenciamos, mas a gente vai aprender a não se deixar envolver com os problemas. Os problemas, eles existem para serem resolvidos. Quando a gente resolve um problema, independente do resultado que ele apresente, porque o resultado do problema vai depender já de um outro fator muito interessante, que é o da humildade. Pronto, eu tenho que lidar ou resolver um fato, um problema. De antemão eu já devo colocar dentro de mim a ideia de que ele pode dar certo e pode dar errado. Eu posso conseguir ou não conseguir. Vou lutar e fazer tudo para conseguir. Caso não consiga, eu vou entender que as minhas limitações se esgotaram e tudo que eu pude fazer, eu fiz na tentativa de seguir. Porque a pior de todas as fraquezas é aquela da ausência, do não ter feito. Por isso que as pessoas muitas vezes me perguntam: Dejan, você acha que vale a pena? Eu digo, tudo vale a pena. Se é o que você quer, se é o que você deseja, vale a pena. Agora, é muito importante a gente, quando elaborar uma proposta dessa, que a gente não pense só na gente, que a gente pense no todo. Que quando você tomar suas decisões e nela existir pessoas, que você também pense nessas pessoas. Não seja só você o beneficiado, né? Deixando de lado a possibilidade e a condição do outro. Você não tem obrigação nenhuma de conviver diante de um fato ou conviver com um problema, porque o livre-arbítrio lhe dá o direito de você ir ou não. Agora, o livre-arbítrio, ele não gosta da ausência da vontade, porque o livre-arbítrio, ele precisa do elemento da vontade, porque a gente muitas vezes tem ideias, mas falta vontade. Quantas e quantas coisas a gente elabora, a gente imagina, a gente planeja, mas num determinado momento falta a ideia. Então ele dá um salto, ele quer saltar, ele vai recebendo energia, ele vai se potencializando. Professor, vem para cá, professor. Ele vai se potencializando, se potencializando, mas enquanto ele não tiver a quantidade definida de energia, que ele chama de pacote quântico ou fóton, ele não sai. Por que ele não sai? Porque essa energia, ela nada mais é do que uma onda. Vocês sabem que a energia, ela se manifesta, se propaga na forma de ondas. Essas ondas, elas têm que estar completas para que elas possam fazer esse salto. A mesma coisa acontece com qualquer um de nós. Como é que eu posso sair de uma situação de dificuldade enquanto eu tiver com ela dentro de mim? Mesmo que exista um pequeno resíduo, vai me prender. Sempre a gente fica preso por alguma coisa quando a gente não completa o que deve ser completado. Quando você se entrega a uma coisa por inteiro, principalmente aquilo que a gente faz com amor e por amor. Já observaram que quando a gente faz uma coisa por pura obrigação, ela tem uma possibilidade muito grande de não se concluir, muitas vezes dar errado. Porque você não colocou o potencial de energia necessário para que aquilo se concretizasse. Sem perceber, você agiu de forma equivocada, ou você não contraiu a energia que era necessária para aquilo se concretizasse. Então, vocês estão vendo aqui que, como nós vimos, esse salto ele se deu. A energia cresce do núcleo para a eletrosfera. Mas, quando nós estudamos e vimos essa parte que é relativa ao salto quântico da consciência, vamos fazer aqui uma analogia. Vamos colocar aqui níveis de energia. Vamos supor aqui que nós tenhamos 3 níveis de energia.
nós temos o N1, o N2 e o nível bem mais abaixo, o nível 3. Ora, se nós vamos quantizar agora a consciência, o que vai ocorrer é exatamente o contrário do que a gente está demonstrando ali com relação ao elétron. Aqui a energia, ela cresce, aqui ela decresce. Vejam por quê. Vamos ver aqui, vamos colocar uma massa. Massa M1 é igual a constante vezes a frequência. Nesse nível 2, nós temos uma massa M2, que é igual a constante vezes a frequência F2. E no nível 3, nós temos uma massa M3, que vai ser igual a constante vezes a frequência F3. Vocês viram que na aula anterior nós mostramos os estados físicos da matéria, fizemos algumas comparações. Ora, a massa, nesse nível aqui, ela tem uma frequência F1, ou seja, ela tem um maior adensamento. Ela tem um maior adensamento. Por quê? Porque a sua frequência, ela é bem maior. Ou seja, ela está vibrando de forma mais intensa dentro de um espaço mais limitado. Mas quando ela se encontra, essa mesma massa, gente, veja que a constante é uma só. É a mesma massa. Só que a gente está fazendo aqui em sentido inverso. A gente está trabalhando agora com a consciência, ou seja, a gente vai quantificar. Eu estou quantificando a massa para que a gente possa entender o que vem a ser a quantificação da consciência. Então, aqui em F2, ela já está com uma frequência menor, ou seja, se a energia aqui nesse caso está diminuindo, o que acontece? A frequência começa a também diminuir, porque a frequência é de acordo com a energia, né? Então, e aqui nós teremos uma frequência bem menor. Então, eu estou vendo a massa no nível 1, nível 2 e nível 3. Quando nós observamos e vimos, vamos supor aqui, nós temos aqui a nossa realidade, né? O nosso mundo. Nós temos aqui, vamos supor, esses níveis. Nós temos aqui, vamos supor, o nível 1, nós temos aqui o nível 2 e vamos colocar aqui o nível 3. Não importa se está para cima ou para baixo, só para que a gente possa fazer uma comparação. Vocês viram que, vamos supor, o nosso lar, a colônia espiritual nosso lar, vamos supor que ela fique mais ou menos aqui. Toda a matéria nessa realidade aqui, M2, ela é bem mais sutil do que na realidade M1, que é a nossa realidade. Então, no mundo que vivemos, a matéria ela é densa. O espírito, para viver a experiência que precisa viver aqui na Terra, ele tem que estar dentro dessa realidade, para que ele possa obedecer às leis desta realidade em que nós vivemos. Então, a densidade aqui é muito maior do que aqui. Mas eu pergunto a você, quando essa mesma massa, ela se encontra nesse nível 2, ela perdeu a sua característica? Não, ela perdeu apenas a sua propriedade física, porque ela diminuiu muito a sua densidade. Daí a gente entender por que no mundo espiritual
acontece praticamente tudo o que acontece no nosso mundo. Porque a gente vem de uma realidade de céu, de inferno. Tudo que a gente imagina no céu, a gente imagina como uma única realidade. O lugar onde existem as almas. Como o céu é o lugar das almas boas, né? O inferno é o lugar das almas perdidas, as almas que caíram em pecado. E nós verificamos que as coisas não acontecem bem assim. Porque lá no nosso lar, nessa colônia aqui, praticamente você tem tudo o que tem aqui. Quem leu o livro Missionário, Os Mensageiros, verificou que em certo momento André Luiz vê uma obra-prima, um quadro num determinado local lá, e ele disse, esse quadro é a cópia de um quadro que existe na Terra, que eu vi em um determinado museu. E o Espírito de imediato retificou, o da Terra que é uma cópia desse que está aqui. Ou seja, a realidade, ela está muito mais aqui do que aqui. Por isso que Jesus afirmou... Não foi nem no nosso lar, foi uma paragem, mas está no livro do Mensageiro, não foi que a gente, o estudo que a gente fez, não foi? Então, era numa colônia de passagem, né? E ele lá observou essa obra, esse quadro. Então, o que a gente pode entender que isso aqui, o mundo que vivemos, é uma reprodução do mundo espiritual. Até porque o próprio Cristo, ele nos deu essa informação. Eu vim para este mundo, mas eu não sou desse mundo. Ou seja, o mundo que nós estamos vivendo, ele é um mundo condicionado a uma série de leis, dentre elas as leis físicas, a lei da gravidade, da qual ninguém pode fugir. Por quê? Porque se não houvesse uma única lei, se não houvesse uma determinação dessa lei, nós não teríamos como sobreviver aqui. Por isso que todos nós, democraticamente, estamos submetidos todos a essa única lei. Veja que a morte, como a gente entende, o desencarne, o nascimento, ela é solidária a todos. Tudo o que acontece, acontece seguindo uma única lei. Como nós sabemos, é a lei de Deus. Tanto ela serve para a conduta moral, como ela serve para as manifestações de toda ordem, e dela a gente não pode jamais se ausentar. Se você está aqui, você tem que seguir rigorosamente as leis que aqui existem. Quando ele está aqui, a matéria ela já apresenta uma maior sutileza. Por quê? Porque ela está no seu estado mais ampliado. Ela já não apresenta uma frequência tão grande, ela já não tem tanto adensamento. Por isso que aí vem essa grande necessidade, para que ele salte do nível 1 para o nível 2, ele precisa de quê? Ele precisa de uma energia. E essa energia tem que ser o suficiente para que ele faça isso. Ele simplesmente, ele deixa de aparecer aqui para aparecer aqui. Quando ele salta, ou quando ele volta do nível 2 para o nível 1, ele tem que devolver a mesma energia que ele recebeu. Só que essa energia, como nós vimos, ela é em forma de luz. Por isso que muitas vezes, em desdobramento, as pessoas veem aquelas entidades apresentando uma certa luminiscência, uma certa luminosidade. É porque ele está irradiando uma certa quantidade de energia. E assim as coisas vão acontecendo. À medida que ele vai evoluindo, ele vai saltando de um nível para outro. De um nível para outro, até que ele vai chegar a um determinado nível, e ali ele terá toda a realidade vivida. Ele será um espírito de uma envergadura moral tão grande que ele não precisa mais utilizar o seu livre-arbítrio, ele não precisa mais escolher, porque ele já tem a noção de tudo, por ser um espírito perfeito. E esse é o nosso caminho. A gente aqui... Pois não. Aquele filme interessante, é uma
no além da vida, né? É. Óbvio, é muito interessante. Você faz nos traz uma lembrança muito boa. Você veja como a matéria lá é, né? De uma forma... Mas veja que não é nada tão estranho, porque ele começa até confundir uma coisa com a outra, né? As tintas, né? As cores, tudo aquilo tem uma diferença considerada com relação ao mundo aqui. Por quê? Porque tudo é uma projeção de tudo. É como eu digo a você, ora, se esse espírito ele está aqui, né? Se ele está aqui, ele tem que voltar para cá, não é fácil para ele, né? Ele tem que romper uma série de leis, né? Romper uma série de coisas para que ele possa fazer isso. Ele tem que liberar energia, ele tem que devolver. Por isso que as pessoas acham que é tão fácil os fenômenos da mediunidade, principalmente em corporação. Para o espírito muitas vezes não é tão fácil. Muitas vezes ele tem que fazer um planejamento, muitas vezes é preciso uma equipe programar a vinda dele para que ele possa e vejam que eles não demoram muito. Os fenômenos de comunicação mediúnica não são tão demorados, porque na realidade ele não está no canto dele, ele está vivendo uma realidade diferente. Esse salto de nível para o necessariamente na verdade uma ordem ou pode se passar do lá, por exemplo, como você colocou ali, do nível 1 para o nível 3? Não, ele tem que ser sequencial. Ele não pode estar aqui o professor de física, Gabriel, que sabe bem, está até o microfone depois se tu quiser. Ele tem que seguir, porque são gradações, né? Porque se você olhar direitinho, isso aqui tem uma quantidade X, um quanto X de energia. Ele vai saltando, 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 e assim ele vai alcançando, né, cada vez mais a sutileza, né, da matéria. Então, como vocês estão vendo aqui, nós quantificamos a massa. A massa M1 vezes essa constante, vezes a frequência M1. Constante de Planck. Exatamente. Então, agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos aqui fazer esse mesmo gráfico. Vamos colocar o nível N1, vamos colocar o nível N2 e nós vamos colocar o nível N3. A energia decresce nesse sentido. Então, ao invés de nós quantificarmos ou colocarmos agora a massa, nós vamos quantificar a consciência. Nós vamos chamar aqui consciência C1, consciência C2 e a consciência C3. Mas o que é a consciência? O que é a nossa consciência? Olha, vejam bem. Para o espírita, é o espírito. É a nossa, vocês viram o gráfico que nós demonstramos na aula anterior? É toda a realidade do espírito. Tudo que você imaginar é a sua consciência. Essa consciência que foi criada da forma mais elementar. E se você olhar direitinho, isso aqui, vamos supor que isso aqui seja todo o universo quantificado, seja a consciência maior, a consciência única. Vamos chamá-la de Deus, a consciência de Deus. Isso é uma malha, é um campo, faz parte de toda a realidade. Então, aonde existir um adensamento, aqui nós vamos chamar de consciência. Consciência C1, consciência C2, consciência C3. Quando ela se individualiza, ela já começa a ser um indivíduo, uma individualidade. Então vejam que no meio de tudo isso, essa consciência se individualizou. E ela vai começar a evoluir. Primeiro ela é movida pela força do instinto. Depois ela vai atingir a razão, que é quando ela atinge a condição hominal. É quando ela já pode fazer escolhas, e aí essa consciência, ela já passa a ser um princípio inteligente, que é a capacidade de criar e evoluir.
E durante todo esse processo, essas consciências, elas têm que interagir entre elas. Por que elas têm que interagir? Senão elas não evoluem. Por isso que é tão difícil a convivência entre nós. Porque nós somos individualidades que vibram. Cada consciência, ela vibra numa frequência própria. Por isso que nós alteramos tanto o nosso estado, o nosso dia a dia. Tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente não está bem, tem hora que a gente está feliz, tem hora que a gente está triste. Por quê? Porque isso aqui, gente, isso aqui se processa, como nós vimos aqui, como ondas. Então essa consciência aqui, ela está vibrando numa frequência muito adensada. Ela está presa apenas, vamos dizer, apenas ao cérebro. Ela está ali, vibrando. Geralmente isso ocorre no nosso dia a dia, que é o nosso estado de estresse. Você está com muita energia potencializada e presa dentro de uma realidade. O que a gente chama muitas vezes de uma monoideia. Eu estou preocupado, eu amanheci o dia já me determinando a ficar preocupado. Então aquilo começa a intensificar. Consequentemente, nada consegue entrar. Porque todo o espaço que eu possuo dentro dessa consciência está totalmente comprometido com aquela frequência. Mas quando ele passa da condição C2, vamos dizer, que ele dilata essa consciência, quando ele consegue mover isso aqui, aí ele já começa a entrar num estado de maior harmonia, de um maior equilíbrio. E o corpo físico começa a se servir de tudo isso, como nós vamos verificar mais adiante. São sistemas contidos dentro de sistemas, e um beneficiando o outro. E aqui nesse caso aqui, vamos supor, na consciência 3, ele já está bem mais liberto. Agora, essas consciências todas, elas fazem parte de uma única realidade, a consciência maior. Por isso que todos nós carregamos Deus dentro de nós. Deus é toda essa realidade. Como Deus, ele é perfeito, e tudo que ele criou usando a sua perfeição, então nós somos perfeitos. E quando é que a gente vai dar um testemunho, uma prova dessa perfeição? Quando a gente já fizer parte dessa consciência toda. Quando a gente já ser a própria consciência. Por isso que essa individualidade é como se ele dissesse: tudo que eu sou está dentro de você, mas você vai ter que descobrir. Você vai ter que buscar. Senão a vida não teria sentido. Vocês imaginem se toda a nossa vida fosse um projeto pronto. O que a gente teria? Por isso que essas dificuldades, essa luta cotidiana que parece ser uma coisa tão atormentada e que muitas vezes nos coloca lá embaixo, os conflitos, as buscas, muitas vezes as tristezas, as decepções, são matérias para serem estudadas para o desenvolvimento dessa consciência. Porque senão você seria um indivíduo aqui, isolado, e daqui você não saía. Seria uma individualidade, vamos dizer, egóica. Eu não interajo com nada, nem com ninguém, também eu não alcanço nada. Então, por isso que elas têm que interagir, para elas começarem a aprender entre elas. Vocês vejam, o animal, o instinto é um estado de inteligência? É. O instinto é uma inteligência. O animal tem uma inteligência, não tem uma inteligência como a nossa, mas ele tem uma inteligência instintiva. Ele utiliza tudo o que é necessário para a sua sobrevivência, porque para ele o importante é se manter vivo para perpetuar a espécie. É uma necessidade básica, por isso que nós temos um mecanismo natural de defesa que carregamos da nossa herança animal. Nós sentimos medo, nós temos raiva,
nós somos agressivos. Isso tudo é nossa herança animal. Por quê? Porque há uma necessidade. Mas quando ele vai evoluindo, ele vai criando possibilidades. Vejam que o homem da caverna, ele tinha tudo do animal, porque ele ocupava até o espaço que o animal ocupava. Era uma caverna. Nas cavernas existiam os animais ali dentro, que eram para se libertar, se livrar das tempestades, das intempéries. Mas aí ele sai, vai buscar seu alimento. E ele sabia que ele não podia lutar contra, vamos dizer, um touro, para tirar dele a carne para se alimentar. Aí a mente criativa aí já começa a desenvolver a inteligência. Ele vai buscar armas, né, para poder abater o animal, matá-lo e tirar dele a carne que ele precisa. Depois ele já tem a necessidade de guardar, que é de reserva, né? O animal não tem nada disso. O leão, ele sai, ele abate a presa, se alimenta, saciado à vontade, ele deixa o resto lá. Mesmo, logicamente, ele não sabe a dificuldade que vai ser para ele encontrar outra presa daquela. Mas ele não guarda aquilo como se dissesse, não, eu vou guardar porque eu sei que a época está difícil. Isso já é de natureza humana. Ou seja, já vem da criatividade humana. Essas consciências, elas vão evoluindo, mas para que elas evoluam é preciso que elas interajam com a matéria e interajam também com outras consciências. Então você está vendo aqui essa consciência C1, a consciência C2 e a consciência C3. Essa consciência C1, como nós estamos vendo, ela, como nós verificamos ali na massa, ela tem uma constante, porque tudo é uma consciência, vezes a frequência F1. Na condição da consciência C2, ela tem uma constante, vezes a frequência F2. E aqui nós temos a frequência F3. Esse modelo, ele foi elaborado por Laércio Fonseca, que é um físico quântico, que teve a brilhante ideia, eu acompanhei muito os estudos dele, de fazer isso aqui, quantificar a consciência. Então o que é que a gente pode observar? Que essa consciência no nível 1, aqui agora é nível de consciência, ela está vibrando numa frequência F1. Como nós vimos, ela está aqui vibrando, vamos supor aqui, de forma muito adensada. A frequência aqui é alta. Ela aqui diminui a frequência, ela aqui diminui mais ainda. Ora, vamos supor que isso aqui seja o cérebro. Essa caixa de ressonância seja o cérebro. Vejam que na consciência, a consciência C1, ela está presa, limitada apenas ao cérebro. Ou seja, ele está numa intensa vibração. Mas na consciência C2, F2, na C2, vejam que aqui ela já consegue sair do cérebro, ou seja, há uma maior expansão. E aqui há uma expansão maior. Só que para ela sair dessa condição de F1 para F2, ela precisa de quê? Ela precisa de um quanto de energia consciente para que ela possa realizar esse salto. Está aqui, né? Ela precisa de um quanto. E assim ela vai. Por isso que tem pessoas que dizem assim: por que é que eu não consigo ver espírito, eu não consigo me comunicar? Porque você não sai daqui. Você não exercita o seu lado espiritual quando a gente fala da consciência. Então é preciso que a pessoa exercite. Tem pessoas que têm uma facilidade maior, né? Ele traz a faculdade de forma mais latente, outros de forma menos latente. Mas é como eu digo, todos nós temos a faculdade mediúnica, sim, temos. Uns bastante ostensiva, outra menos ostensiva. Allan Kardec considerou médio aqueles que eram
ostensivos, ou seja, a facilidade maior dele fazer esse transporte de uma realidade para outra. Para que isso aconteça, é necessário que essa consciência ela saia, é necessário que ela se afaste do limite do cérebro. Vocês querem um exemplo? Isso acontece principalmente ou constantemente quando nós dormimos. Quando o corpo, porque o espírito, no seu processo reencarnatório, ele se transforma um prisioneiro de si mesmo. Porque vamos supor que ele esteja aqui no nível N2. Ele tem liberdade para tudo. Ele não está preso à matéria. Ele está livre. Facilidade de se locomover, de interagir, de pensar. Ele lá já não precisa tanto da matéria. Por exemplo, em nosso lar, você não precisa pintar uma parede. Se ele estiver morando numa casa, que lá existem as casas, a residência, como eu disse a vocês, lá a matéria ela é diferente da nossa em termos de propriedade. A matéria lá é mais sutil. Ele não precisa possuir a matéria. Aqui a gente ainda tem um sentido de posse da matéria, que é o grande problema do processo evolutivo terreno, que é o problema da posse, do ter. Vejam que tem pessoas que desencarnam e permanecem ligadas ainda a essa proposta, porque não se libertaram da matéria quando ele pensava que a matéria era dele. Meus bens, meu patrimônio, as coisas que eu construí, quando na realidade isso tem importância, tem, desde que isso não seja mais importante do que você. A matéria não pode ser mais do que o espírito, porque o espírito é quem comanda a matéria. Mas vivemos num mundo onde parece existir o contrário, né? A matéria, ela é mais importante do que nós, porque o mundo que a gente vive é muito mais importante ter do que ser. A gente desenvolve muita faculdade do ter, da posse. Eu tenho, e nunca a gente usa o eu sou, né? Então nós não somos um ser humano, nós somos um ter humano, porque para a gente é mais importante ter. Consequentemente, por estar muito preso a isso aqui, daqui eu não saio. E eu só posso sair quando eu começar a trabalhar essa consciência para realizar esse salto. É mudar a realidade. Não adianta você querer usar da magia, porque ela não funciona, porque isso é muito natural para ser entendido. Agora a gente entende, porque não adianta uma terapia, não adianta um aconselhamento, não adianta uma crença, não adianta nada, se você não fizer isso dentro de você mesmo. Só mudando a sua consciência que você pode mudar a sua forma de ser e a vida que você tem. Senão você não sai. Ah, mas eu tô trabalhando. Tudo bem. Você vai fazer a terapia, quer seja uma terapia, quer seja terapia espiritual, quer seja uma terapia com psicólogo. Tudo isso é muito importante. É demais, porque já é uma vontade que começa a ser manifestada. Eu quero sair. Mas não acontece dessa forma, ou da forma como as pessoas imaginam. Porque é preciso o quê? Que haja uma força interior, porque tudo isso aqui é movido por você. Essa consciência, quando ela se individualiza, ela é regida por leis, mas ela não é mais comandada por Deus, em termos de decisão, de escolha. Quando, eu digo sempre, quando não é mais da sua parte, com certeza é da parte de Deus. Por quê? Porque ele já está ali, ele já está impresso dentro de você. É só você desenvolver. Então ninguém é bom porque alguém disse que ele era bom. Você é uma pessoa boa e a partir de agora você se... Não, você é bom à medida que você exercita e pratica a bondade. A partir de então você já começa a aumentar o seu quanto de energia para que chegue a um determinado momento para que você possa realizar esse salto. Vamos supor que para dar esse salto daqui para cá,
Vamos supor que você precisasse, de uma variação de energia igual a 10 joules. Vamos supor. Para você sair de N1 para N2, você precisa de 10 joules. Se não tiver isso aqui, você não sai. Ah, mas eu trabalhei e consegui 9,9 joules. Não sai. Veja como a coisa funciona. 9,9 você não sai. Você não consegue sair desse estágio. Você só consegue se você conseguir os 10. É quando eu salto daqui e já estou ali. Ah, mas existe não existe estado intermediário, não. Ou você está num canto ou está no outro, quanticamente falando. Por isso que tem gente que diz assim, mas eu fiz tudo certo, eu me empenhei, tudo. Por que é que não deu certo? Porque não chegou ao número exato para você saltar. Tem pessoas que meditam, nós vamos fazer isso hoje, elas meditam, mas não saem. Por quê? Porque isso não é mágico, gente. Eu tenho uma mente que a gente chama mente macaco louco, salta de galho em galho e não sabe em que galho fica. A nossa mente é assim. Porque são 1000 informações que eu tenho que se transformam em emoções, que se transformam em sentimentos. E nós não somos uma linha reta, nós somos uma onda oscilando. E essas oscilações tanto nos levam para cima como para baixo. O difícil é manter o domínio e o controle disso. O maior projeto da vida é o projeto harmônico, eu ser uma pessoa harmônica. O que é uma pessoa harmônica? É uma pessoa que sabe lidar com as adversidades, com os problemas, com as dificuldades, mas ela nunca se deixa consumir por esses problemas. É aquela pessoa que mantém sempre a sensatez, a compreensão, o equilíbrio. E manter isso significa a harmonia. Eu não estou querendo dizer que você não pode e não deve ficar triste. Ficar triste é natural, é necessário. Não reprima a sua tristeza. Ah, eu agora sou espírita, eu não posso ficar triste. Claro que pode. A vida nos dá sempre as possibilidades das escolhas e dos processos. Se eu recebi uma notícia muito triste, eu tenho que ficar triste. Eu não posso represar a minha tristeza. Por quê? Porque essa tristeza represada é problema não resolvido. Eu não vou me harmonizar enquanto eu não tiver a solução para esse problema. Mas eu não estou verificando, eu não estou sentindo, mas ele está lá dentro. Nós vamos ver que nós temos áreas próprias para se guardar isso. Então as coisas têm que ser resolvidas. A vida precisa do enfrentamento. Agora, lógico que isso terá sempre que ser mantido por uma dinâmica própria. Eu não posso me consumir diante dos problemas. É aquilo que eu disse, eles não podem ser maior do que eu. Ainda hoje eu vinha dizendo, amigo, o sofrimento dura o tempo que levarmos para aprender o que ele tem para nos ensinar. Então, se eu estou sofrendo alguma coisa dentro de mim, está clamando por uma solução. E quando eu encontrar esta solução, ele deixa de existir. É aquela prova que eu tanto esperei para fazê-la e eu fiz. Agora não importa mais a nota que eu tire. Vai depender já de uma outra realidade. Ela não é mais um problema na minha vida. É só fazer, é só realizar. Então, é aquilo que eu disse. A gente muitas vezes fica tentando, mas em determinado momento você salta. Isso acontece muito lá na Índia. Aqueles monges tibetanos, eles passam dias e dias meditando. E eles vão alcançando, mas a iluminação, como eles chamam, o estado de iluminação, ou seja, o estado de libertação, só dá quando eles chegam. É um estalo. De repente ele se transforma. Vejam que coisa interessante. Eu não sei se isso acontece com vocês. Muitas vezes a gente está ressonando, ou dormindo, mas ainda não é um sono tão profundo. E de repente, eu acredito que deve acontecer, a gente sente o corpo se afastando.
Você sente o seu corpo se afastando. E tem caso até de você ver ele projetado. E eu tinha uma dificuldade enorme, porque eu tinha um medo quando eu vi aquilo ali. Eu disse, meu Deus, eu morri. A gente acha que aconteceu alguma coisa, a gente se sente tão inseguro. Mas veja que na hora que você toca, aquilo volta rapidamente. Aquilo é um salto quântico. Veja que ele não descreve, ele não vai se aproximando, não. De repente, quando você olha, já está aqui. De repente, aquela realidade acaba, já começa a voltar a outra. Isso acontece demais. Agora, para que isso ocorra, é necessário que você atinja esse estágio. É o estágio do salto. Então, isso aqui é muito interessante. Vejamos agora, gente, eu vou colocar aqui. Deixa eu apagar aqui. Olha, gente, aquelas consciências que eu mostrei ali a vocês, elas têm mais ou menos isso aí. Essas duas consciências, elas estão interligadas. Elas tanto podem estar numa frequência como noutra, né? Aí podem ser dois grandes amigos, dois grandes amores, como pode ser dois grandes inimigos. Vai depender do que um está emitindo para a outra e o que um está recebendo da outra. Por exemplo, se ele está emitindo uma onda, né, e que com certeza está em uma vibração diferente da sua, ele só vai interagir com você se você houver uma sintonia entre essas frequências. Se não, não adianta. Tem que estar, exatamente. Você tem que estar vibrando na mesma frequência dele. É como se fosse um processo telepático. É um processo, não deixa de ser um processo mediúnico. Você está... É como se... eu costumo sempre usar essa grande comparação. Por exemplo, uma antena parabólica. Ela recebe N sinais. Ela tem, vamos dizer, 100 canais. Mas quem vai determinar o canal é você que está sintonizando. Aí precisa, por isso que a gente usa a palavra sintonia. Então, se existe um canal que eu não gosto, eu passo para outro. A mesma coisa acontece, ao invés de ser um aparelho de sintonia, seria, vamos dizer, a sua consciência. Então você começa a sintonizar aquilo que vai ser de acordo com o que você está pensando ou você está, no caso, meditando. A mãe e o filho, principalmente assim, quando existe algum problema, a mãe geralmente sente o filho. Isso seria a sintonia ou a nossa vida vital? Seria uma ligação forte com ele. Não, justamente, geralmente as mães têm essa ligação com os filhos, né? Geralmente, não são todas, né? Mas eu vejo muito nessa questão. Eu vou fazer um negócio aqui, Esther. Você me falou bem agora. Eu acho que eu já deu. Eu vou mostrar aqui uma coisa que vocês, a gente pode ver melhor. Sobre a questão que ela colocou, seria o mesmo pensamento, né? Também assim, ela falou na questão das habilidades, mas existem também pessoas que não têm habilidade, que muitas vezes necessitam assim como e tem aquela energia, aquele pensamento parecido, a empatia no caso. Porque você está vibrando no meio de frequência. Essa vibração dela Eu coloquei uma dessas aulas, eu coloquei esse exemplo, mas a gente pode repetir. Por exemplo, isso aqui é uma ilha. Uma ilha.
E vamos supor, essa mãe, ela está aqui numa pequena embarcação. E seu filho, vamos supor que ele vai subindo esse declive aqui, ele vai subindo esse morro aqui. Mas logo aqui existe um precipício. Da forma como ele vai correndo, com certeza não vai dar tempo ele se livrar desse precipício. Ele caiu e vai morrer. As mães, muitas vezes, elas são intuitivas. E por que elas são intuitivas? É porque há uma correlação muito grande entre mãe e filho. Há um processo simbiótico mental. Bem antes já. Exatamente. Então, porque é o processo mediúnico, primeiro é o da gestação, né? Porque mãe não gera filho, mãe gesta filho. Os filhos são gerados por Deus. Ela gesta, ela é uma fiel depositária de Deus no processo reencarnatório. Na experiência terrena, porque vão existir mundos que a mãe não precisa gestar um filho, porque esses espíritos já estão tão evoluídos que não precisam exercitar de forma tão intensa o processo da empatia. Então é como se ele dissesse: eu vou ter que ficar 9 meses dentro dela para a gente se acostumar um com o outro, e muitas vezes não se acostumam, brigam muito, né? Mas isso faz parte do projeto. Então ela está aqui vendo seu filho, mas vamos supor que ela seja uma mãe de muita intuição. Então ela sai desse barco e vem ficar dentro de um balão, flutuando. O que foi que aconteceu? Ela agora ampliou a visão. Então ela disse: ele vai cair no precipício. O que ela não conseguia ver daqui, ela agora dá um salto, vamos supor um salto quântico para aqui. E daqui ela consegue ver e prever o que vai acontecer. É exatamente isso que a gente chama de premonição. Isso não é um... Agora eu digo a vocês, nada me dá ou dá a vocês a certeza de que ele vai cair aqui. Ele pode parar aqui, ele pode voltar. Então vai cair o quê? Mais uma coisa da física quântica, a probabilidade, que se alia à possibilidade. Se ele vai andando, a probabilidade também é de cair, mas a possibilidade diminui. Por quê? Porque ele não está trabalhando tanto para que aquilo ocorra. E vejam que isso aqui é a consciência, vamos dizer aqui a consciência C1, e aqui eu tenho a consciência C2. Essa consciência, ela está vibrando numa frequência que só consegue perceber o que está à frente dela. Ela aqui já está vibrando, aqui esse cérebro, aqui é o cérebro, esse cérebro está todo aqui dentro. Vocês estão entendendo? Então os processos de desdobramento, os processos são essas consciências que se ampliam. Mas isso não ocorre de forma mágica, instantânea. É preciso que haja um trabalho. Por isso que eu digo, gente, olha, as pessoas muitas vezes perguntam, falam muito da mediunidade em crianças que são perturbadas por seres espirituais. Isso precisa ser visto com muito cuidado. Por quê? Porque o que atrai o inimigo é o sentimento. Você observe que a criança, ela ainda não tem estruturado ou de forma mais visível os seus sentimentos, ainda não estão formados. Tudo para ela é muito mais simples. A mãe bate na criança, ela daqui a pouco está ali perto da mãe. É quase que uma força mais instintiva.
Mas à medida que ela vai crescendo, ela não vai mais permitindo coisas que até então ela permitia. Veja como é bonito o projeto da reencarnação. Ele volta, independente da evolução que esse espírito venha a ter, é um recomeço bem natural, para que ele trabalhe mais uma vez os seus sentimentos. A orientação dos pais é muito importante nesses estágios evolutivos. Por isso que, como eu disse a você, aquela consciência, se ela não tiver quem trabalhe com ela, ela não se desenvolve. A criança ela precisa ser muito bem polida, é uma pedra bruta que você vai dando a ela as suas lapidações, você vai moldando. Uma coisa também é muito importante, é que dentro dela vai prevalecer os seus instintos, mas também ela traz consigo a sua personalidade congênita. Vai começar a surgir conflitos. O que ela está aprendendo e o que está surgindo dentro dela, que ela já sabe. Ela vai começar a fazer uma mediação. Aí vai depender muito do fator convencimento. Porque se é um espírito que traz na sua natureza espiritual, com sua personalidade congênita, uma série de coisas não resolvidas, não vai ser fácil ela resolver aqui. Mas se ela está aqui para isso, é para isso que a gente tem que trabalhar, ou para isso. Então, muitas vezes as mães dizem, meu filho é um filho problemático e eu tenho certeza que eu errei. Eu preciso ter muito cuidado. Talvez você tenha feito tudo e ele não tenha conseguido nada. Por quê? Porque dentro dele existem fatores, como nós vamos observar, que ainda precisam ser trabalhados. A influência é muito difícil de ser analisada dentro desse aspecto. Aí ele vai crescendo, ele vai formando um caráter, ele começa a mover seus sentimentos, e coisas que ele não aceitava, ele agora já não aceita mais. Por isso que é um trabalho lento e é um trabalho de transformação. Pois não, Inês? Esse caso, a mãe tem que ser trabalhada também. Com certeza, Inês, mais do que ninguém. Porque o que a gente observa é, por exemplo, muita gente diz, era muito fácil criar filho antes. Os filhos obedeciam aos pais, os filhos respeitavam. Mas a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Porque muitos confundem educação com repressão. Você só sabe o valor de uma consciência se você deixar ela liberta. Ela reprimida, ela vai ficar sempre encontrando resistência. Por quê? Porque você educa um filho com repressão. Você não deixou que ele decidisse uma série de coisas que era para ele ter decidido. E você ficou satisfeito porque ele correspondeu ao seu projeto. Mas ele tem um projeto dele. Isso pode gerar futuramente o quê? Conflitos interiores, frustrações, insegurança, dependência. Pois não, Cecília? Que o indivíduo percebe, aí eu vou falar uma coisa mais da minha área, que o superego, ele começa a ter, está dedicado na pré-consciência, vai resgatar esses princípios não são meus. São os meus pais, eu estou repetindo e eu não quero continuar nesse padrão. O que é isso? Isso é um salto, isso é isso já é uma evolução, assim, a pessoa já veio e já está mais evoluída do que... Você diz assim, Cecília, é quando ele desperta ou quando ele ainda está preso? Você fala... Quando ele percebe que está preso e quer sair. Exatamente. É isso que ele está precisando. Ele precisa trabalhar nesse salto. Isso é um salto. É um salto. Ele está vivendo um processo de saturação. Começaram a automatizar a vida dele.
É como eu uso muito essa comparação, o motorista. Né? Vocês vieram de carro e ninguém disse assim, fulano, não fale não que eu estou dirigindo. Acho que ninguém disse isso. Quem pegou um manual para saber como dirigir? Entramos no carro, chegamos aqui e não sabemos nem dizer como foi. Muitos não descrevem nem o caminho. Por quê? Porque isso faz parte do automatismo. Tem pessoas que colocam a vida dentro desse automatismo. Isso pode ser perigoso demais. Por quê? Porque ela oblitera tudo que acontece em volta dela. Porque você veja, você vem dirigindo naturalmente o seu carro, ouvindo música, de repente bateu, muda todo o panorama, muda todo o seu pensamento, muda todo o seu comportamento, sentimentos que você nem imaginava que tinha, você começa a ter raiva, revolta, as pessoas agridem, brigam, e elas estavam tão bem. Veja como é difícil da gente dominar isso. E tem pessoas que têm isso represado dentro delas, entendeu, Cecília? É quando a gente fala, aí vem o ego. Por que você bateu no meu carro? Por que você fez isso? Por que você me tirou do meu caminho? Por que você me prejudicou? E agora, aí começam a surgir uma série de coisas que estavam dentro de você, porque você não cria. As nossas realidades, você sabe disso, elas estão muito mais no nosso inconsciente, subconsciente, do que na memória presente. E aí você transtornou-se, modificou totalmente sua vida. E veja que isso pode causar um transtorno de consequências muitas vezes graves. Por isso que eu digo, a liberdade de pensar é tudo que a gente tem de melhor. Por isso que hoje eu vejo a necessidade da gente trabalhar isso que a gente está trabalhando. Buscar, cada um buscar. Não espere que o outro traga. Não existe milagre. Não existe milagre. Então muitas vezes uma doença, fulano está muito doente, e aquela doença está trazendo para ele uma série de limitações. Ele gostaria muito de andar, de ir para uma festa, ele já não pode fazer isso. Mas essa necessidade talvez seja aquilo que a gente comentou aqui, o que é que eu preciso fazer para saber lidar com isso. Talvez seja uma lição que eu até então não aprendi. A gente aprende muito mais com as dificuldades do que com as virtudes. Até porque foram as dificuldades e os erros que nos trouxeram de volta para essa escola. A gente tem aqui que trabalhar duas coisas: a virtude, né, e os defeitos e as fraquezas. As virtudes a gente tem que ampliar, para a gente poder dar os saltos, né? Eu aumentando as minhas virtudes, de certa forma, eu vou diminuindo os meus defeitos. Por isso que não adianta você querer mudar o que já aconteceu. Quando a gente erra, a gente só pode fazer uma coisa, não errar mais. Não tem por que me lamentar, me consumir, porque a gente usa no mundo nosso uma forma de educar, reprimindo, né? Como a gente falou. Pois não, Henrique? Eu converso um pouco mais sobre essa questão da importância da educação e das fases que a gente já viveu diferentes na forma de educar. E ela, por exemplo, quando era criança, assim, existia aquela cultura de que a criança podia nem conversar, né, de adulto, não dava opinião, né? Então era somente da repressão. Se existia o respeito, mas somente o custo, né? Dificilmente existia, de fato, uma amizade embasada na confiança, né? Quando hoje a gente vive uma realidade que, por um lado, gera conflitos, mas também, por outro, dá abertura para que isso seja resolvido também e haja, de fato, uma confiança. Não tem dúvida. Um exemplo bom aí que está aqui. Vamos supor que aqui seja um pai e um filho. Esse pai, ele tem todo o comando sobre ele, mas as mentes não estão interagindo. O que está interagindo aqui é um comando totalmente externo. Ele diz ao filho que não faça, mas ele faz, né? Ele critica os erros dele, mas ele não é um exemplo.
Muitas vezes acontece isso. Então eles convivem, mas eles não interagem entre eles. São dois estranhos, né, brincando de viver juntos. Então a família, ela tem como principal objetivo, por isso que a família é a maior de todas as experiências. Por quê? Porque se eu me desentendo com você, ao término desta aula eu vou para a minha casa, você vai para a sua. Mas se nós somos família, nós vamos voltar para o mesmo canto. E há uma necessidade enorme da gente trabalhar o perdão, né, a humildade, a aceitação. A primeira escola é a família, para o projeto evolutivo de qualquer espírito. Mas hoje a gente vê exatamente o contrário, né? Os grandes conflitos que não estão, porque é natural haver conflito dentro de uma família, porque são seres imperfeitos, são consciências vibrando em frequências diferentes, mas é preciso que tenha sempre alguém ali que seja o diferenciador. Então, se ele está em crise, alguém tem que fazer alguma coisa para tirar ele dessa crise. Porque se ele está com raiva e eu também estou com raiva, a raiva está potencializada. E aquele lá começa a ficar um lugar insuportável. Porque essas energias começam a se irradiar e até atrair outras mentes que estão ali querendo um espaço para se estabelecer. E quem está dando isso como oportunidade é você mesmo. Por isso que a gente não deve nunca se envolver com o desequilíbrio dos outros. Por isso que Jesus tinha uma coisa muito particular que era dele, era conviver sem se envolver. É como um médico, um cirurgião, que ele não pode se emocionar na hora da cirurgia, porque ele vai atrapalhar, né, o trabalho dele. Ele precisa de equilíbrio, precisa estar muito neutro para poder ali executar o seu trabalho. É um juiz de direito, né? Um juiz tem que ser uma pessoa totalmente neutra. Ele não pode ter tendência, porque ele corre o risco de cometer injustiça. Por isso que eu digo, a justiça divina, ela não trabalha com as margens, ela é o caminho do meio, né? Por isso que... Não é o caso, você falou do juiz, não é o caso de chamar a E eles mais um bocado, né? Então nós vimos aqui essa parte e vamos agora verificar. Oi. Como é? Massa. É. Então, como é? Tem a com a coisa de planta aí. A massa, a gente é porque você chegou agora, aí você não pegou. A gente quantificou a massa. Olha, a matéria ela é formada por prótons, elétrons e nêutrons. Se as partículas subatômicas elas seguem as leis quânticas, por que é que as outras não podem, se são formadas por ela? Vamos acabar com esse preconceito. Olha o professor aí, ó. Fala com ele, viu? Professor Gabriel. Senão ele vai terminar me botando aqui no canto da parede, né, Gabriel? Então vocês viram aqui esses 3 níveis. Vamos colocar esses níveis aqui agora para a consciência, mas não dentro da realidade do campo, como nós vimos, que a gente viu nível 1, nível 2, nível 3, mas vamos colocar dentro da própria consciência. Então eu tenho no nível 1, eu tenho a consciência C1 e vou chamar ela de consciente. A gente vai falar agora, Cecília, sobre aquilo que você falou. Quando você falou, eu me lembrei. Vamos colocar aqui a consciência C2, vamos colocar no subconsciente. E a consciência, vamos dizer, C3,
no inconsciente mais profundo. Pronto. Vejam que aqui nós quantificamos a consciência. Consciente, subconsciente e inconsciente. A psicologia, ela usa apenas consciente e a área inconsciente. Mas a gente aqui está colocando ainda essa área intermediária chamada de subconsciente. Eu vou mostrar e vou explicar a vocês por quê. Quando nós estamos eu coloquei essa imagem aqui, eu achei tão interessante. A Terra nada mais é do que uma ponte que utilizamos para passarmos de uma dimensão para outra. Veja que ele está sendo arrastado. A maioria sai daqui assim, arrastado. Mas a ponte está exatamente dando essa grande, demonstração do que verdadeiramente vem a ser. Por isso que a gente não pode construir nada, porque quem constrói uma ponte sabe que é construção pertencente à ponte, porque a ponte não é lugar de fixação, é lugar de passagem. Aí você diz, mas eu posso. Veja que eles aqui, eles colocaram uma proteção, A ponte, ela é uma ponte suspensa de corda, mas hoje existem pontes mais bem estruturadas, Então essas pontes, elas têm que evoluir, porque são as nossas passagens. Então, como a Terra é uma ponte entre uma realidade e outra, a gente tem que estar sempre cuidando dela para não correr o risco dela cair ou alguém se acidentar ou se sentir mal. Então, está aí essa demonstração. Então, nós vimos aí exatamente os níveis de consciência. Veja que ele coloca aqui a mente. A mente é quando a consciência está presa ao cérebro. A gente dá uma conotação de mente. À medida que ela vai se libertando, ela vai atingir os níveis de consciência. Ele aqui está pensando no nível 1, aqui no nível 2 e aqui está no nível 3. A mesma coisa a gente colocou aqui para a título de demonstração. A consciência C1, o subconsciente C2 e o inconsciente. Tudo isso aqui é a área da nossa realidade mental. Toda a nossa consciência, ela está aqui. Quando você observa, por exemplo, eu vou colocar aqui esses 3 níveis. Aqui eu tenho C1, C2 e C3. Todas as informações que nós recebemos através dos 5 sentidos, elas vão ficar aqui. Não é isso? Então vocês agora estão recebendo uma série de informações que estão sendo absorvidas pela área consciente. O que acontece? Como essa área aqui ela não pode comportar as milhares e milhares de informações que nós recebemos, no processo seletivo, ou seja, você vai escolher aquilo que está mais ligado a você, que mais atende às suas necessidades, ao seu pensamento, ao seu momento, e você vai jogar para a área subconsciente. Vamos dar um exemplo bem prático. Eu falei uma série de coisas aqui e de repente eu falei algo que magoou todo mundo. Vocês se sentiram ofendidos porque eu fiz essa ofensa. Então, aí vocês vão obliterar tudo que foi visto aqui, vão sair daqui com aquela ofensa e vão jogar ela aqui, nessa área subconsciente. Se eu não tiro da minha cabeça aquela ofensa que Dejan fez, e você vai para casa e só o tempo é que vai fazer com que aos poucos você vá diminuindo essa intensidade, e muitos jogam para a área mais inconsciente, ou seja, vidas passadas. Então ele não, um problema que ele recebe aqui, ele trouxe para aqui, não resolveu, e por ser de uma intensidade tão grande,
e por fazer parte de um pensamento próprio, ele joga no seu inconsciente, que são as grandes culpas que nós carregamos. Os nossos maiores problemas são as culpas. Nós somos portadores de muitas culpas e elas nos atormentam demais. Os nossos erros. A depressão é uma doença muito movida pelo sentimento de culpa, pelo fato de eu não resolver, pelo fato de eu ter feito o que eu não fiz, de ter acontecido o que não podia acontecer. Consequentemente ele adoece. Por quê? Porque ele vai constantemente vibrar naquela dimensão e ele não consegue sair. O que a gente tem que fazer, que é o que nós vamos hoje praticar, gente, o contrário do que a gente tem feito. A gente tem que trabalhar para esvaziar essa mente. Esse é que é o trabalho. Por quê? Porque quando essa consciência ela está atormentada, saturada, nada consegue entrar. Por exemplo, se eu estou com um ódio muito grande, revoltado contra a vida, negativo, o que é que de positivo vai poder entrar se minha consciência está toda já ocupada, né? Cheia de informações? Ah, porque eu tenho que ter isso. A intelectualidade, gente, eu tenho um abuso tão grande de gente intelectual. Olha, eu tenho um abuso, gente. Porque, vocês já notaram, aquelas pessoas que sabem de tudo. Eu tenho um amigo que quando a gente fala uma coisa, ele diz logo, não, isso agora só fala o que não sabe e não deve, e diz tanta besteira, mas ele se acha o entendedor. Porque tem pessoas que são verdadeiros repórteres. Ele tem conhecimento, mas o conhecimento é da notícia. Ele tem muita informação noticiosa. É um fofoqueiro. Ele sabe de tudo, mas ele não tem profundidade em nada. Então ele passa o dia todo atormentando essa mente com coisas. Então ele vai recebendo uma quantidade enorme de informações. Eu coloquei até um gráfico aqui. Eu vou mostrar a vocês aqui. Ah, meu Deus, não está aqui não. Ah, tá não. Mas olhe, era tão interessante se tivesse. Tá não. É aquela mala que a gente coloca, né? É a mala, né? Você tem a mala. A mala é aquilo que a gente usa para viajar, né? Então ele vai colocando aqui tudo quanto é de coisa, né? E aí a mala está cheia. O que é que eu vou botar? Não dá para botar mais nada dentro. Aí essa mala nada mais é do que aquilo que Cecília falou, o eu sou. Eu tenho que ser importante, eu tenho que conhecer isso, tenho que conhecer aquilo, quando a vida não é isso, gente. Lógico que nós não estamos aqui para sermos analfabetos, não. O conhecimento, ele é muito limitado. O conhecimento é algo que tem que ser muito bem visto e muito bem observado. Porque o importante não é o saber, o importante é a sabedoria. O saber é a informação, a sabedoria é a estruturação do conhecimento interior. Tem um sábio que diz que todas as vezes que você busca o conhecimento fora, você cresce. Todas as vezes que você busca o conhecimento interior, você decresce. E é verdade. Por quê? Porque no mundo que você vive, você é um persona. Quando você busca o conhecimento exterior, é para fortalecer o persona que você é. O que as pessoas vão achar e dizer de você. Aí você cresce, você se sente o máximo, porque as pessoas vão lhe elogiar, vão lhe premiar, mas quando você busca o conhecimento interior, é algo que só interessa a você. É aquilo que Jesus disse, que brilha a vossa luz, você é luz. Você tem tudo dentro de você. Você só precisa trabalhar dentro
para encontrar isso. Eu não vou encontrar fora o que eu já tenho dentro. Por que eu vou mendigar lá se aqui eu tenho? Por que eu vou pedir comida se eu tenho o meu próprio alimento? Por que eu vou pedir para ser amado se eu tenho o meu amor próprio? Por que eu vou pedir para ser visto se meu objetivo aqui é me olhar? Porque na hora, gente, que isso aqui estiver pronto, vai servir para o mundo todo. Uma consciência evoluída serve para todos que querem evoluir. Um exemplo maior, Jesus. Jesus era essa consciência perfeita que veio mostrar a nós que nós podemos ser tão perfeitos como Ele. Ele nos ensinou. O que foi que Ele fez? Foi que Ele disse, gente: meu reino é obra divina no coração dos homens. Meu reino é obra divina dentro de você, gente. Ele não está ali nem acolá. Quando o juiz do templo perguntou: ah, você é um rei, você conhece Roma? Roma dominava o mundo todo, com a sua força, o seu poderio, o exército de César. Conhece Atenas? Atenas era o berço da civilização filosófica. E Jesus só disse uma palavra. Numa expressão, ele só se referiu a uma palavra: eu conheço a verdade. Porque tudo isso que a gente está vivendo aí é mentira. Porque nós não vamos levar. Aquilo que eu não posso conduzir dentro de mim é uma mentira. Ah, mas é uma mentira as pessoas da forma como eu estou vendo, é uma mentira. Porque eu não posso possuir ninguém. Eu não posso comandar, porque essas consciências são individualidade. Mas eu posso fortalecer dentro de mim tudo o que eu amo. Então, se eu amei uma pessoa, ela vai ser sempre amada por mim. Não lá, mas aqui, dentro de mim. Porque eu posso obrigar vocês, que são pessoas educadas, a ficarem sentadas aí. Essa é a minha imposição exterior. Digo: olha, gente, por uma questão de ética, de educação, ninguém se levante. Isso pode acontecer, não pode? E vocês vão me atender. Mas duvido eu dizer: vocês são obrigados a partir de agora a gostarem de mim. Não. Foi o que aquele professor disse: um homem sozinho leva um cavalo para beber água. A humanidade toda não obriga ele se ele não quiser. Por quê? Porque há uma individualidade a ser respeitada. Você é um indivíduo. Então você não precisa você procurar nada em canto nenhum, porque você já tem tudo dentro de você. Então vejam que aqui ele está. A gente vive o dia a dia aqui. Então o trabalho que nós devemos, a partir de então, buscar é esvaziar essa consciência. Esvaziar. Aquietar a mente. Como é que eu posso aquietar minha mente? É reduzir o máximo as informações que nós recebemos. É muita coisa, gente. É o dia todo ir no celular. Você não sabe, gente, que aquilo ocupa um espaço. O espaço é muito grande, mas você também bota muita coisa ali dentro. Veja que o dia ele parece sumir. Por quê? Porque ele vai consumir tudo seu. Aí aquele homem mora lá na Serra Gaúcha, lá em cima. Aí ele tem uma casinha, ele, a mulher, um filho, vaquinha para tirar o leite, ele planta. Eu pergunto a vocês: esse homem tem alguma coisa que justifique estresse? Não. Não tem. Porque ele amanhece o dia, cumpre com as obrigações dele, ele não pode brigar porque ele não tem vizinho, não tem ninguém, ele está ali sozinho. Lógico que esse não é o projeto de vida para ninguém, porque a gente tem que viver em sociedade, evoluir. Mas esse homem, em termos de sabedoria pessoal, íntima, ele tem uma estrutura boa. Você vai ver que essas pessoas, elas não se irritam, elas não se envolvem, elas não conflitam. Esses sábios, eles trabalham exatamente isso.
É quando eu vejo muito o filme, né? O Fio de Navalha. Ele era muito feliz. Tudo que uma pessoa podia imaginar, ele tinha. Ele tinha uma noiva, ele era rico, eles estavam vivendo pós-guerra, ele foi para a guerra, mas voltou para o seio de uma família muito rica, e ela também era muito rica. Começaram a surgir aquelas festas do pós-guerra, as comemorações, e ele tinha uma belíssima noiva, e ele era um homem também muito bonito, e eles formavam um casal perfeito, e a sociedade vivia rodeando eles, casamento praticamente marcado, e ele começou a sentir uma angústia dentro dele, uma angústia, um vazio. Ia para as festas, já não gostava mais, já não se sentia bem, até que ele toma a decisão, deixa tudo e vai embora buscar o que ele não encontrou ali, buscar exatamente isso aqui, o seu interior. Foi uma loucura. Como é que uma pessoa abandona tudo isso e foi trabalhar numa mina? Vocês imaginem naquela época do pós-guerra, uma mina como era um lugar difícil, e ali ele começa a trabalhar, vivendo praticamente debaixo da terra. E todas as noites, quando ele se deitava, ficava um homem com uma lamparinazinha acesa, lendo um livrozinho. E ele via que aquele homem era feliz. Tudo para ele era fácil de ser entendido. E ele vai, por curiosidade, perguntar a ele: que livro é esse que você lê? Ele disse: não, isso aqui é o livro tibetano dos mortos. É um livro que traz toda a sabedoria do povo oriental. E onde é que encontra isso? Não, isso lá... Você tem que ir lá no Tibete, lá no Himalaia. Ele disse: eu vou atrás. E quem foi? Não, quem me deu foi um monge, assim, assim, assim. E ele foi à procura desse monge. Chegou no mosteiro, o monge já está esperando ele. Aí disse: você vai dormir à noite, amanhã cedo nós vamos para um lugar onde você vai ficar. E nesse lugar você vai ter a oportunidade de se encontrar. De manhã cedo, temperatura 5, 6, 8, 10 graus abaixo de zero, e ele subiu. Até que chega no alto daquele monte, tem um casebrezinho, você vai ficar aí. Ficar aqui sim. Todo dia vem uma pessoa, bota uma quantidade de comida e você fica aí. Depois eu venho lhe buscar. Onde é que você vem? Eu não sei. Você quer resolver seu problema? Quero. Então pronto, fica aí. 2 anos depois ele vai buscá-lo. Quando chega lá, ele está barbudo. Aí ele abre a caverna. Quando ele abre, que ele vê a luz, ele fica um pouco ofuscado. Mas mestre, o que foi que o senhor veio fazer aqui? Vim lhe buscar. Ele disse: não, não vou mais não. Eu quero ficar. Eu me encontrei. Foi a única forma que existiu para me encontrar, foi essa. Eu não vou mais. Ele disse: não, mas o projeto não é esse. É muito bom você ficar aqui. Você está querendo deixar de ser um iluminado para ser um egoísta. Você tem que voltar para lá, para o lugar de onde você veio, e ensinar a eles o que você aprendeu aqui. Olha aí. O que é que esses espíritos evoluídos fazem? E eles voltam para vir buscar. Todo dia tem perto da gente um espírito querendo levar a gente para o lugar bom que ele está vivendo, nos ensinar. Mas a gente não permite, porque a gente vive dentro de uma casa fechada, eles não podem derrubar a porta. Deixamos a janela aberta, pela janela entra quem quer, que vem chafurdar e encher a cabeça da gente de tolice, de besteira. Eu não tenho que ser nada. Vocês querem um exemplo? Eu vou dar aqui a vocês. Depois de uns 10 anos, eu me encontrei com uma jovem. Ela veio aqui conversar comigo. Eu disse: minha filha, o que é que você quer ser? Ela disse: eu quero ser professora. Minha gente, é tão difícil a gente... Eu acho que 10 anos faz que eu não escuto uma jovem dizer: eu quero ser professora. E quando ele vai saindo, ele pergunta ao monge: que caminho eu devo seguir para dar continuidade a essa jornada? Ele disse: é o caminho do fio de navalha. E eu não entendi o que ele quis dizer, fio de navalha. É porque o fio de navalha, o corte, ele é bem fininho, você nem vê o sangue, mas ele é de profundidade. Ou seja, é um caminho estreito, mas ele é de profundidade.
E é difícil caminhar por caminhos estreitos, porque a gente está sempre oscilando para um lado e para o outro. Então está aqui a gente vendo o que acontece para sair desse estágio aqui. Para essa realidade subconsciente tem que haver um salto. Por isso que muitos de nós têm uma dificuldade enorme para expandir a consciência. Isso aqui é toda a nossa realidade do perfil que nós incorporamos. Isso é tudo área consciente. Isso aqui só trabalhamos o córtex frontal. Toda a realidade nossa é jogada nessa área que é chamada de hipocampo. É a área onde nós guardamos as emoções. Então aqui estão os meus complexos, as minhas dificuldades. Por isso que Freud, ele verificou que todos os problemas que as pessoas traziam estavam nessa área do inconsciente. Nenhuma dificuldade, nenhum trauma era da área consciente. Ou seja, tudo estava guardado no meu passado. Tudo que nós somos em termos de comportamento está ligado ao nosso passado. Se não foi resolvido, nós estaremos sempre em débito com ele. A psicoterapia é exatamente voltar. Só que Freud foi até a vida uterina. Por ele ser materialista, ele não considerou a mente dissociada do cérebro. Ou seja, para ele a mente não comandava o cérebro, e sim o cérebro comandava a mente. Verificou também que todos os problemas voltados para os desequilíbrios estavam ligados à área do sexo. Isso também foi outro problema. Mas, graças a Deus, Jung trouxe, que era um psicanalista, um psiquiatra bastante espiritualizado, ele trouxe a ideia do espírito de forma mais compreensiva, mostrando que a mente está muito aquém do cérebro, que o cérebro nada mais é do que o instrumento que a mente utiliza para manifestar toda a sua forma de pensar e ser. Eu vou dar agora o intervalo, vou preparar aqui o ambiente, e vocês, quando voltar, nós vamos hoje dar um salto de consciência, todo mundo, viu? Não comam muito não, volte devagarinho e a gente vai fazer, viu? E aí, como é que tá? Tudo bom?